Seu marido está no hospital. A frase atravessou Patrícia Nogueira como um golpe seco, sem aviso e sem contexto. Do outro lado da linha, a voz masculina não se apresentou, não explicou, não demonstrou pressa nem compaixão. Apenas esperou. A mão de Patrícia, que antes repousava sobre a barriga de 6 meses, agora tremia tanto que ela quase derrubou o aparelho. Ela não fez perguntas, não conseguiu. Apenas ouviu o nome do hospital, Santa Helena, e o som da ligação sendo encerrada. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer grito. Deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo. Patrícia não se lembra de ter pegado a bolsa ou as chaves do carro. A memória seguinte é a da recepcionista do Hospital Santa Helena, olhando-a com uma expressão de pena profissional. Leandro Nogueira, disse Patrícia, a voz mais fraca do que pretendia. Sim, senhora, ele está na emergência. Um médico irá falar com a senhora em instantes. Aguardar. Cada segundo era uma tortura. Ela se sentou em uma cadeira de plástico, o corpo pesado, a mente em um nevoeiro. Leandro, seu marido há 8 anos, um engenheiro civil de 37 anos, saudável e metódico. O que poderia ter acontecido? Um acidente na obra? Um assalto? Ela tentou ligar para o celular dele. Caixa postal. A sensação de impotência era física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. O bebê se mexeu, um chute suave, como se perguntasse o que estava errado. Patrícia pousou a mão sobre a barriga. Calma, meu amor, o papai vai ficar bem. A frase soou oca. Um homem de jaleco branco se aproximou. Senhora Nogueira, sou o Dr. Alves. Patrícia se levantou de um salto. Meu marido, como ele está? O médico tinha um olhar direto, clínico. Ele teve o que parece ser um evento cardíaco menor, um princípio de infarto. A situação está estável. Ele está consciente e em observação. Tivemos sorte de ele ter sido trazido rapidamente. Um infarto, aos 37 anos. Patrícia sentiu uma tontura. Mas como? Onde ele estava? O médico hesitou por uma fração de segundo. Ele foi encontrado em um flat na região sul. A polícia foi acionada. Um flat. A palavra ficou suspensa no ar. Leandro não tinha motivos para estar em um flat. O escritório dele era do outro lado da cidade. Ele estava sozinho? Perguntou Patrícia, a boca seca. Não, disse o Dr. Alves, e a forma como ele pronunciou a palavra fez o estômago de Patrícia se contrair. Havia uma mulher com ele. Ela não se feriu, foi ela quem chamou a ambulância. O ar ficou rarefeito. Uma mulher. A imagem que se formou em sua mente era crua e inegável. Leandro e uma mulher, em um flat, tendo um infarto. A humilhação era uma onda de calor que subiu por seu pescoço. Senhora Nogueira, continuou o médico, há algo mais. É um detalhe que consta no relatório da admissão. A mulher que estava com ele, a acompanhante, se identificou como sócia dele em um empreendimento. Ela forneceu os documentos de uma empresa chamada Alvorada Investimentos. Patrícia franziu a testa. Sócio? Leandro só tem um sócio, o Ricardo Alencar, da construtora. Eu nunca ouvi falar dessa empresa. Eu entendo, disse o médico com a voz neutra. Ela também assinou a responsabilidade financeira pela internação particular dele, usando os dados dessa empresa. Ela disse que era um procedimento padrão para sócios. A cabeça de Patrícia girava. Não era apenas uma amante, era uma sócia. Uma sócia de uma empresa fantasma, pagando as contas do hospital como se fosse a coisa mais normal do mundo. A traição não era só pessoal, era mais complexa, mais organizada. Havia uma estrutura por trás da mentira. Eu quero vê-lo, ela disse, a voz firme. Claro! Ele está no quarto 302. Patrícia caminhou pelo corredor estéril. O cheiro de desinfetante parecia zombar da sujeira que ela acabara de descobrir.
A dor da infidelidade foi rapidamente substituída por uma curiosidade fria e cortante. O que era a Alvorada Investimentos? E quem era essa mulher que tinha o poder de assinar por seu marido? Leandro estava na cama, pálido, ligado a um monitor que apitava ritmicamente. Ele abriu os olhos quando ela entrou. Havia alívio em seu rosto, que logo se transformou em pânico calculado. "Pati", ele sussurrou, a voz fraca. "Graças a Deus você está aqui. Eu preciso te contar. Aconteceu uma coisa terrível." Ele ia mentir. Ela podia ver nos olhos dele. Ele já estava construindo a história, se posicionando como vítima de alguma armação. Patrícia não disse nada, apenas o observou. "Aquela mulher", ele começou. "Ela é uma cliente, estava tentando me chantagear, me atraiu para aquele lugar." "Alvorada Investimentos", Patrícia o cortou. As palavras saíram secas, sem emoção. Leandro congelou. A cor sumiu de seu rosto. Ele não esperava que ela soubesse daquele detalhe. Aquele não era o roteiro que ele havia preparado. "Do que você está falando?", ele gaguejou. "Sua sócia", continuou Patrícia, a voz baixa e precisa. "Ela foi muito prestativa, cuidou de toda a papelada do hospital, usou a empresa de vocês para pagar a conta. Um procedimento padrão para sócios", foi o que ela disse. O silêncio no quarto era total, quebrado apenas pelo bip constante do monitor cardíaco. Naquele som, Patrícia não ouvia mais os batimentos de seu marido. Ouvia um relógio, marcando o tempo que faltava para que todo o mundo dele viesse abaixo. Ela deu um passo para trás, a mão instintivamente protegendo a barriga. "Descanse, Leandro", ela disse, a voz fria como aço. "Você vai precisar de forças." Ela se virou e saiu do quarto, deixando-o sozinho com o som do próprio coração e o peso da mentira que acabara de ser exposta. A guerra não seria sobre um caso extraconjugal. Seria sobre a Alvorada Investimentos. E Patrícia iria descobrir cada segredo que aquela empresa escondia. Patrícia não foi para casa. O apartamento que ela e Leandro compartilhavam parecia subitamente um território inimigo, um lugar onde cada objeto era cúmplice de uma mentira. Em vez disso, ela dirigiu até o escritório de arquitetura onde trabalhava antes de decidir fazer uma pausa para a gravidez. Era noite, o prédio estava vazio. Ela usou sua antiga chave para entrar, acendeu a luz de sua mesa e sentou-se na cadeira que não usava há meses. O ambiente familiar e profissional a ajudou a ancorar a mente. O nome da empresa, Alvorada Investimentos, ecoava em sua cabeça. Não era um nome aleatório, era específico, organizado. Isso indicava um nível de planejamento que ia muito além de um simples caso extraconjugal. Isso era um negócio. Com as mãos firmes, ela abriu seu laptop e começou a trabalhar. A primeira busca foi no registro comercial da Junta do Estado. Em poucos minutos, ela encontrou. A Alvorada Investimentos era uma empresa real, registrada como uma sociedade de propósito específico, SPE. Foi constituída há 18 meses. O objeto social era vago: participação e administração de bens e empreendimentos imobiliários. O endereço registrado era uma sala em um prédio comercial no centro da cidade, um daqueles lugares que alugam endereços fiscais, um beco sem saída. Mas o quadro de sócios não era. Havia 2 nomes. O primeiro ela não reconheceu, Helena Ferraz. O segundo fez o ar faltar em seus pulmões, Leandro Nogueira. Ele era sócio. Oficialmente, a história de cliente chantagista era uma mentira descarada, desmontada por um simples documento público. Ele era dono de metade daquela empresa. Quem era Helena Ferraz? Patrícia digitou o nome em um motor de busca. Os primeiros resultados eram genéricos. Mas ao adicionar Goiânia e mercado imobiliário, um perfil profissional apareceu. Helena Ferraz, 35 anos, economista, especialista em viabilidade de projetos imobiliários. Havia uma foto.
Era uma mulher elegante, com um sorriso confiante e um olhar que transmitia inteligência e ambição. Patrícia a imaginou ao lado de Leandro no flat, não como uma amante submissa, mas como uma parceira de negócios. A imagem era ainda mais perturbadora. A náusea subiu e ela teve que se apoiar na mesa, respirando fundo. O bebê chutou, um movimento forte como um protesto. Calma, ela sussurrou, a mão na barriga. Nós vamos resolver isso. Ela precisava de mais. Leandro era sócio da construtora de sua família, a Nogueira em Alencar. Ele e Ricardo Alencar, o sócio de seu falecido pai, tocavam a empresa. Leandro era a face pública, o engenheiro carismático. Ricardo era o cérebro financeiro, um homem mais velho e conservador. A Alvorada. Investimentos parecia operar em um universo paralelo ao da construtora principal. Por quê? Patrícia tinha acesso à nuvem compartilhada da família, onde Leandro, por pura conveniência e arrogância, guardava cópias de documentos pessoais e de trabalho. Ela nunca tivera motivos para olhar, mas agora tinha todos. Ela digitou a senha que o via usar centenas de vezes. Dentro, havia pastas organizadas por ano. Ela começou pela mais recente. Encontrou extratos bancários, declarações de imposto de renda e uma pasta chamada Projetos. Dentro dela, havia subpastas com nomes de empreendimentos da Nogueira em Alencar e uma pasta separada com um nome diferente, Jardim das Águas. Ela nunca tinha ouvido falar desse projeto. Abriu a pasta. Havia um estudo de viabilidade completo, plantas arquitetônicas preliminares, planilhas de custos. Era um projeto para um condomínio residencial de médio padrão em uma área da cidade que estava começando a se valorizar. O estudo, detalhado e profissional, era assinado por Helena Ferraz. Patrícia sentiu um calafrio. Ela começou a cruzar as informações. As planilhas de custos do Jardim das Águas usavam fornecedores que ela não reconhecia. Ela abriu outra janela e começou a pesquisar os CNPJs dessas empresas. Eram empresas pequenas, recém-constituídas. Então, ela teve uma ideia. Abriu os arquivos da Nogueira em Alencar, especificamente do último grande projeto deles, um condomínio de luxo. Comparou a lista de fornecedores. Havia uma sobreposição. Alguns dos pequenos fornecedores contratados para serviços secundários no projeto de luxo eram os mesmos listados como fornecedores principais no projeto Jardim das Águas. A peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar. Leandro, na Nogueira em Alencar, tinha o poder de aprovar contratações. Ele estava usando a construtora da família para beneficiar a empresa paralela. Contratava esses pequenos fornecedores para serviços na empresa principal, talvez pagando um pouco a mais, capitalizando-os, criando um relacionamento. Eram os parceiros dele e de Helena, mas havia algo mais grave. Ela encontrou, em uma troca de e-mails entre o e-mail pessoal de Leandro e um endereço que ela presumiu ser de Helena, uma referência à aquisição do terreno. O e-mail de Helena dizia: a negociação com o proprietário do terreno do jardim foi concluída. Ele aceitou a oferta da NNA. Podemos avançar para a próxima fase assim que a compra for formalizada por eles. O sangue de Patrícia gelou. A NNA era a Nogueira em Alencar. Eles estavam usando a construtora da família para comprar o terreno onde a Alvorada Investimentos, a empresa secreta deles, iria construir. Era um esquema de desvio de oportunidade de negócio. Um crime corporativo. Eles estavam usando o poder e o capital da empresa de Ricardo Alencar para viabilizar um projeto que seria inteiramente deles. O lucro não seria dividido. Seria embolsado por Leandro e Helena. O princípio de infarto de Leandro agora fazia sentido. Não foi o estresse de um caso, foi o estresse de um castelo de cartas prestes a desmoronar. Talvez a negociação do terreno estivesse em uma fase crítica. Talvez ele e Helena estivessem discutindo os riscos.
A pressão de manter uma operação daquele tamanho em segredo era o suficiente para fazer um coração falhar. Patrícia se recostou na cadeira. A traição pessoal doía, mas essa descoberta era diferente. Era fria, calculada e massiva. Leandro não era apenas um infiel. Ele era um criminoso, traindo a confiança do homem que era como um segundo pai para ele, o sócio de uma vida de seu próprio pai. Ela salvou todos os arquivos em um HD externo. Os documentos da Alvorada, os e-mails, as planilhas, o estudo de viabilidade do Jardim das Águas. Criou cópias. Subiu para uma nuvem pessoal protegida por uma nova senha. Ela estava montando um arsenal. O celular dela vibrou. Uma mensagem de Leandro. Pati, por favor, volta para casa. Eu preciso de você. Aquilo no hospital. Eu estava confuso, com dor. Me deixa explicar tudo direito. A manipulação era tão transparente que era quase patética. Ele ainda achava que podia controlá-la com palavras doces e uma expressão de coitado. Patrícia não respondeu. Em vez disso, ela procurou o contato de Ricardo Alencar. Eram quase 2 da manhã. Era tarde demais para ligar, mas não para enviar uma mensagem. Ricardo, aqui é a Patrícia. Desculpe o horário. Leandro está no hospital. Teve um problema cardíaco, mas está estável. No entanto, descobri algo muito grave relacionado à empresa. Algo que exige uma conversa urgente, apenas entre nós dois. Assim que você puder. Ela enviou a mensagem e desligou o celular. Não queria ser bombardeada por ligações de Leandro. Ela ficou ali, no silêncio do escritório, a cidade adormecida do lado de fora. A mulher que entrou naquele prédio horas antes, uma esposa grávida, chocada e humilhada, não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher com um HD externo na bolsa, cheio de provas, e um plano começando a se formar em sua mente. Leandro havia cometido 2 erros fatais. O primeiro foi subestimá-la. O segundo foi ter um problema de saúde no lugar e na hora errados, revelando a única pista de que ela precisava. Ele queria construir um império secreto nas costas de sua família. Patrícia iria garantir que ele não ficasse nem com as ruínas. Ricardo Alencar respondeu às 6 da manhã. A mensagem era curta e direta. Padaria Viena, 7 horas. Estou a caminho. Ele escolheu um lugar neutro, longe dos escritórios e dos bairros que ambos frequentavam. A urgência na resposta dele dizia a Patrícia que ele havia entendido a gravidade da situação. Patrícia não dormiu. Ela usou as horas restantes para organizar as informações. Não era uma arquiteta preparando uma apresentação, mas uma promotora construindo um caso. Ela criou uma linha do tempo. A constituição da Alvorada Investimentos, a sobreposição de fornecedores, os e-mails sobre a aquisição do terreno, a assinatura de Helena Ferraz no estudo de viabilidade. Fatos, inegáveis e interligados. Quando chegou à padaria, Ricardo já estava em uma mesa nos fundos, um café intocado à sua frente. Ele era um homem na casa dos 50, com um ar de seriedade que parecia ter se aprofundado durante a noite. Seus olhos, geralmente calmos, estavam cheios de uma ansiedade contida. Patrícia, ele disse, levantando-se brevemente. Primeiro, como está o Leandro? Estável. Os médicos disseram que foi um evento menor. Ela respondeu sentando-se. Mas o motivo de eu estar aqui não é a saúde dele. Ela não fez rodeios. Abriu o laptop, girou a tela para ele e começou a expor os fatos, a voz calma e metódica. Ela mostrou o registro da Alvorada Investimentos com o nome de Leandro como sócio. Mostrou a foto de Helena Ferraz. Mostrou as planilhas de custos do projeto secreto Jardim das Águas. Ricardo ouvia em silêncio, o rosto endurecendo a cada nova informação. Ele não parecia surpreso, mas sim como alguém que vê seus piores medos se confirmarem. Ele pegou o próprio celular e, enquanto Patrícia falava, checava nomes e empresas.
O ponto de ruptura veio quando Patrícia mostrou o e-mail que mencionava a Nogueira em Alencar comprando o terreno para o projeto da Alvorada. Ricardo parou de digitar. Ele olhou para a tela do laptop, depois para Patrícia. A cor sumiu de seu rosto. Ele compreendeu a dimensão total da traição. Não era apenas um desvio de dinheiro. Era o roubo de uma oportunidade, o uso da empresa que o pai de Leandro construiu para canibalizar a si mesma. O terreno, Ricardo sussurrou, a voz rouca. O terreno na Zona Oeste. Leandro me convenceu a aprovarmos a compra na última reunião do conselho. Ele disse que era uma reserva de valor estratégica, um investimento para o futuro. Disse que o preço estava bom e que deveríamos garantir antes que a área valorizasse. Ele se recostou na cadeira, o corpo parecendo pesado. A peça final se encaixara. Ele havia sido manipulado para usar o dinheiro da empresa para comprar o ativo mais valioso do esquema de Leandro. Eu confiei nele, disse Ricardo, mais para si mesmo do que para Patrícia. Eu o vi crescer. O pai dele, ele me pediu no leito de morte para cuidar do menino. Ele não é mais um menino, Ricardo, disse Patrícia, a voz firme. Ele é um homem que está roubando de você. E ele usou a mim, nosso casamento, nossa casa, como fachada para fazer tudo isso parecer normal. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em um ponto distante. A dor da traição pessoal era visível em seu rosto, mas rapidamente foi substituída por uma frieza empresarial. Ele era um homem de negócios e acabara de descobrir um câncer em sua operação. O que você quer, Patrícia? Ele perguntou, o tom agora pragmático. Eu quero o divórcio. Ela respondeu, sem hesitar. Mas um divórcio comum não é suficiente. Metade da participação dele na NNA e na Alvorada seria minha por direito. Mas eu não quero dinheiro sujo. Eu não quero nada que venha dele. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. Eu quero que você use isso, ela gesticulou para o laptop, para esmagá-lo. Eu quero que você force a dissolução da Alvorada Investimentos. Quero que ele seja obrigado a entregar a participação dele na NNA para cobrir o prejuízo que causou. Quero que ele assine o divórcio, abrindo mão de tudo, do apartamento, dos carros, das contas. Quero que ele saia da minha vida e da sua empresa apenas com a dívida moral e, se possível, legal que ele acumulou. Ricardo a estudou, um novo tipo de respeito surgindo em seu olhar. Ele não via uma esposa traída buscando vingança, via uma aliada inesperada, com um objetivo claro e as armas para alcançá-lo. Um escândalo público destruiria a reputação da NNA, ponderou Ricardo. Levaria anos para nos recuperarmos, se é que conseguiríamos. Eu não quero um escândalo, eu quero uma execução, disse Patrícia. Silenciosa, interna e definitiva. Ele é arrogante, mas não é estúpido. Quando confrontado com a escolha entre a ruína pública e a aniquilação financeira privada, ele escolherá a segunda. Ele fará de tudo para salvar a própria pele e a ilusão de seu nome. Ricardo assentiu lentamente. E a mulher, Helena Ferraz? Ela é tão culpada quanto ele, disse Patrícia. Mas ela é o problema dele, não o meu. O que acontecer com ela será uma consequência da implosão da Alvorada. Meu alvo é Leandro. O plano estava selado. Ricardo, com seu conhecimento jurídico e financeiro, sabia exatamente quais alavancas puxar. Ele chamaria uma reunião de emergência, apresentaria as provas a portas fechadas, traria os advogados. Ele desmantelaria o esquema de Leandro com a precisão de um cirurgião removendo um tumor. Patrícia voltou para seu carro, sentindo um cansaço profundo, mas também uma clareza assustadora. A parte mais difícil ainda estava por vir. O confronto direto. Ela dirigiu até o hospital. Precisava pegar seus pertences no apartamento.
E precisava fazer isso enquanto Leandro ainda estava preso a uma cama, incapaz de interferir, de manipular a cena. Ao chegar ao andar do quarto dele, ela viu uma mulher parada no corredor, falando ao telefone em voz baixa e urgente. Era Helena Ferraz. Elegante mesmo na iluminação estéril do hospital, vestindo um terninho impecável. Ela parecia preocupada, mas no controle. Patrícia passou por ela e seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Não houve reconhecimento no rosto de Helena, mas Patrícia sentiu um arrepio. Eram as duas mulheres na vida de Leandro, orbitando o mesmo desastre. Patrícia entrou no quarto. Leandro estava dormindo, a respiração regular. O monitor cardíaco apitava suavemente. Ele parecia quase inocente. A visão a encheu de um nojo frio. Ela não o acordou. Apenas ficou ali olhando para o homem que havia se tornado um estranho. O homem que sorriu para ela no café da manhã enquanto planejava uma traição de milhões de dólares. O celular dele estava na mesa de cabeceira. Um impulso a dominou. Ela pegou o aparelho. Estava desbloqueado. Havia uma troca de mensagens aberta com Helena. Helena, Ricardo Alencar convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Você sabe do que se trata? Leandro, não pode ser sobre nós. Impossível. Deve ser outra coisa. Mantenha a calma. Eu saio daqui hoje e resolvo. Helena. Estou preocupada, Leandro. A compra do terreno foi o passo mais arriscado. Se alguém conectar os pontos... Leandro, ninguém vai conectar nada. Patrícia está em casa, grávida e alheia a tudo. Ricardo confia em mim cegamente. Relaxe, nosso futuro está garantido. A última mensagem havia sido enviada na noite anterior, pouco antes do evento cardíaco. Nosso futuro está garantido. Patrícia colocou o celular de volta na mesa, o movimento preciso, sem som. A frieza dentro dela se solidificou em algo tão duro quanto o diamante. A condescendência dele, a certeza de que ela era apenas uma esposa grávida e alheia. Aquilo foi o insulto final. Ela saiu do quarto e caminhou até Helena, que ainda estava no corredor. Helena Ferraz? Patrícia disse. A mulher se virou, surpresa. Sim, nos conhecemos. Eu sou Patrícia Nogueira, a esposa. A compostura de Helena vacilou por um instante. Uma microexpressão de choque passou por seu rosto antes de ser substituída por uma máscara de neutralidade cautelosa. Ah... Sinto muito pelo que aconteceu com o Leandro. Não sinta, disse Patrícia, a voz baixa. Eu queria apenas te dar um conselho de negócios. Se eu fosse você, ligaria para o melhor advogado que puder pagar, imediatamente. Ela não esperou por uma resposta. Deu as costas e caminhou em direção ao elevador, sentindo o olhar de Helena queimando em suas costas. A semente do pânico havia sido plantada. A aliança entre os dois sócios secretos começaria a rachar sob pressão. O confronto final não seria apenas com Leandro, seria com o castelo de cartas inteiro. E ela acabara de soprar o primeiro vento. Patrícia não foi para casa. Em vez disso, ela foi para o apartamento de sua irmã, Laura. Precisava de um lugar seguro, um porto neutro longe da contaminação da vida que compartilhava com Leandro. Quando Laura abriu a porta e viu o rosto da irmã, não precisou de muitas explicações. Entra, disse Laura simplesmente, abrindo espaço. Enquanto Patrícia contava a história, não em uma explosão de dor, mas com a precisão fria de um relatório, Laura ouvia, a incredulidade em seu rosto dando lugar a uma raiva gelada. Ele construiu uma empresa paralela? Laura repetiu, como se para ter certeza de que havia entendido a escala da traição. Enquanto você estava em casa, preparando o quarto do bebê, a arrogância dele foi o que o derrubou, disse Patrícia. Ele nunca pensou que eu seria capaz de olhar, de entender. Naquela noite, Patrícia mal dormiu. A mente dela estava acelerada, repassando cada detalhe, cada documento, antecipando os movimentos de Leandro.
Ele receberia alta no dia seguinte. Ele iria para casa esperando encontrá-la, pronto para encenar o papel de marido arrependido. Mas o apartamento estaria vazio. E a reunião do Conselho da Nogueira em Alencar estaria prestes a começar. A manhã seguinte chegou com uma tensão palpável. Patrícia ficou no apartamento de Laura, o celular no modo silencioso sobre a mesa. Ela sabia que Ricardo estava executando o plano. Imaginava a sala de reuniões, os outros membros do conselho, a apresentação das provas. Por volta do meio-dia, o celular de Laura tocou. Era um número desconhecido. Laura atendeu, ouviu por um momento e passou o telefone para Patrícia. "É para você. É a Helena." Patrícia respirou fundo e pegou o aparelho. "Estou ouvindo. Eu não sei que tipo de jogo você está jogando." A voz de Helena era dura, mas havia uma nota de pânico por baixo. "Mas o mundo está desabando. Ricardo Alencar acabou de me ligar. Ele sabe de tudo, da alvorada, do terreno, dos fornecedores. Ele me deu uma escolha. Ou eu colaboro para transferir todos os ativos da alvorada para a NNA como forma de ressarcimento, ou ele me processa junto com o Leandro por fraude e conspiração." Patrícia permaneceu em silêncio. "O que você quer?" perguntou Helena, a voz quebrando um pouco. "É dinheiro? Você quer uma parte?" "Eu não quero nada que venha de vocês", disse Patrícia, a voz fria. "Eu só queria que você soubesse que, quando Leandro te prometeu um futuro, ele estava mentindo. Ele mente para todo mundo. Você não era a parceira especial, era só a próxima pessoa na fila para ser usada. Nós tínhamos um plano de negócios sólido", começou Helena. "Vocês tinham um esquema", corrigiu Patrícia, "construído sobre a confiança de um homem bom e o roubo de oportunidades. Não havia nada de sólido nisso. Agora, se me der licença, estou ocupada planejando um futuro que não envolve criminosos." Ela desligou. Não sentiu triunfo. Apenas o gosto amargo de ter confirmado a natureza de Helena. Ela não era uma vítima, era uma cúmplice que só se desesperou quando o risco se tornou pessoal. 2 horas depois, Ricardo ligou. "Está feito", ele disse, a voz cansada. "A reunião foi brutal. Apresentei tudo. Helena já concordou em assinar a dissolução da alvorada e a transferência de ativos. O advogado dela viu que não havia saída." "E o Leandro?" perguntou Patrícia. "Ele teve alta esta manhã. Chegou no meio da reunião, parecendo um fantasma. Ele tentou negar, se fazer de vítima, culpar Helena. Ninguém acreditou." Ricardo fez uma pausa. "Ele está acabado, Patrícia. Ele assinou a renúncia da diretoria, assinou a transferência de sua participação na empresa para cobrir as perdas, assinou um acordo de confidencialidade que o impede de chegar perto da NNA para sempre." "E o divórcio?" ela perguntou, o coração batendo forte. "Meu advogado está com ele agora em uma sala separada. Leandro está assinando a petição de divórcio consensual, abrindo mão de todos os bens. Ele sabe que a alternativa é uma acusação criminal. Ele não teve escolha. A guerra havia acabado, e ela nem precisou estar no campo de batalha. Ele pediu para te ver", disse Ricardo, hesitante. "Não", respondeu Patrícia, a palavra final. "Diga a ele para deixar as chaves do apartamento e do meu carro com você, e para nunca mais me procurar." Naquela tarde, Patrícia voltou para seu apartamento. Estava silencioso, vazio. Sobre a mesa de jantar havia um envelope. Dentro, uma única folha de papel. Era uma carta escrita à mão por Leandro. "Patrícia, eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, o nome da minha família. Eu sei que você me odeia e você tem todos os motivos para isso. Eu não peço seu perdão, porque sei que não o mereço. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Em meio a toda a sujeira, a única coisa real era o que eu sentia por você. Eu te amei. De uma forma distorcida e egoísta, mas eu amei. E eu estou apavorado com a ideia de nunca mais ver você ou nosso filho. Eu errei.
Destruí tudo. Mas, por favor, não me tire o direito de ser pai. Patrícia leu a carta. As palavras, que antes poderiam tê-la feito chorar, agora pareciam ocas, vazias. Era a última tentativa de manipulação de um homem encurralado. Ele não estava falando de amor, estava falando de posse. Ele não queria ser pai, queria manter um vínculo, um ponto de acesso à vida dela. Ela amassou o papel, o som alto no silêncio do apartamento. Caminhou até a cozinha e jogou a bola de papel no lixo. O futuro que ela precisava construir não tinha espaço para ele, nem mesmo nas margens. Os meses seguintes foram de uma calmaria estranha. Patrícia, com o apoio financeiro de Ricardo, que insistiu em lhe dar uma compensação por danos da empresa, pôde se concentrar inteiramente na gravidez. Ela redecorou o apartamento, transformando-o em seu próprio espaço. O escritório de Leandro virou um quarto de bebê claro e arejado. Ela deu à luz a um menino saudável em uma manhã de primavera. Ela o chamou de Gabriel. Segurá-lo nos braços pela primeira vez foi como se uma parte de seu mundo, que havia sido congelada, finalmente descongelasse. Todo o drama, toda a traição pareceu pequeno e distante em comparação com a presença real e calorosa de seu filho. Ela não colocou o sobrenome de Leandro na certidão de nascimento. Gabriel era apenas dela. A vida encontrou um novo ritmo. Um ritmo de mamadas noturnas, de sorrisos desdentados, do cheiro de bebê. Patrícia redescobriu a alegria em coisas pequenas. Um passeio no parque, o sol no rosto de Gabriel, o som de sua risada. Leandro desapareceu. Ela soube por Laura que ele havia se mudado para o interior, para uma cidade pequena onde ninguém o conhecia. Ele tentou trabalhar como engenheiro autônomo, mas sem o nome e a estrutura da NNA, os projetos eram pequenos, insignificantes. Helena Ferraz também sumiu do mapa de Goiânia. O mercado imobiliário era um mundo pequeno e a história, mesmo abafada, circulou nos bastidores. O nome dela ficou manchado. Um dia, quase um ano após o nascimento de Gabriel, Patrícia estava em um café com o filho no carrinho quando viu uma figura familiar do outro lado da rua. Era Leandro. Ele estava mais magro, os ombros curvados, usava roupas simples. Ele a viu. Seus olhos se encontraram através do vidro da janela do café. Ele ficou parado, olhando para ela e para o carrinho. Havia uma expressão de dor e desejo em seu rosto. Ele deu um passo em direção à rua, como se fosse atravessar. Patrícia não desviou o olhar. Ela apenas balançou a cabeça lentamente. Um não sutil, mas inequívoco. Leandro parou. A mensagem foi clara. Aquele mundo não pertencia mais a ele. Ele não tinha permissão para entrar. Ele ficou ali por mais um momento, uma figura patética na calçada. Então, ele se virou e se afastou, misturando-se à multidão, um homem que se tornou um fantasma em sua própria história. Patrícia se virou para o filho, que a olhava com olhos grandes e curiosos. Ela sorriu, um sorriso genuíno e leve. "Vamos para casa, meu amor", ela sussurrou. Ela havia vencido. A vitória não foi barulhenta. Foi o silêncio de uma vida pacífica, a alegria de um sorriso de bebê. A liberdade de um futuro que ela mesma escreveu. E no final, essa foi a vingança mais completa de todas. 5 anos se passaram. A vida de Patrícia encontrou um equilíbrio que ela jamais pensou ser possível. Gabriel era um menino enérgico e curioso, o centro de seu universo. A dor da traição de Leandro havia se transformado em uma cicatriz, uma parte de sua história que não doía mais ao toque. Ela havia voltado a trabalhar, abrindo seu próprio escritório de arquitetura em uma sala comercial modesta. Seu foco era em projetos residenciais sustentáveis, um nicho que a apaixonava. Ela não era rica, mas era independente. Era feliz. A Nogueira em Alencar, sob a liderança exclusiva de Ricardo, prosperou. Livre do peso morto da fraude de Leandro,
A empresa se tornou mais ágil e transparente. Ricardo, em um gesto de gratidão e amizade, tornou-se uma figura presente na vida de Patrícia e Gabriel, um avô postiço que mimava o menino e oferecia a Patrícia um apoio silencioso e constante. Leandro havia se tornado uma memória distante, quase abstrata. Patrícia não tinha notícias dele há anos e não procurava ter. Ele pertencia a um passado que ela havia superado. Até que, em uma terça-feira chuvosa, o interfone de seu escritório tocou. Dona Patrícia, tem um senhor aqui embaixo querendo falar com a senhora. Ele não quis se identificar, mas disse que é um assunto pessoal, sobre o passado. Uma sensação de desconforto percorreu o corpo de Patrícia. Pode mandá-lo subir. Ela esperou na porta de sua sala, o coração batendo um pouco mais rápido. Quando a porta do elevador se abriu, a figura que saiu era quase irreconhecível. Era um homem que parecia ter 20 anos a mais do que sua idade real. O cabelo, agora quase todo branco, era ralo. O rosto, magro e encovado, era um mapa de linhas de preocupação. Ele usava roupas gastas, mas limpas. Era Leandro. Ele parou a alguns metros dela, o olhar incerto, quase temeroso. Patrícia, ele disse, a voz rouca, fraca. Leandro, o que você quer? Ela perguntou, a voz firme, mas sem a dureza de antes. Era a voz de alguém falando com um estranho. Eu não vim pedir nada, ele gaguejou, as mãos tremendo levemente. Eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que te devo isso. Ela o levou para sua sala, um espaço claro e minimalista, cheio de plantas e maquetes de seus projetos. Ele olhou ao redor, como se estivesse em um mundo alienígena. Sentou-se na cadeira, em frente à mesa dela, a postura curvada. Eu estou doente, Patrícia, ele disse sem rodeios, olhando para as próprias mãos. A mesma coisa que me levou para o hospital aquele dia, o coração. Só que agora é sério. Os médicos disseram que não há muito o que fazer. Alguns meses, talvez. Patrícia ouviu em silêncio. Não sentiu pena, não sentiu alegria. Sentiu apenas uma estranha e distante melancolia. O homem que um dia teve o mundo aos seus pés, reduzido àquela figura frágil. Eu passei os últimos 5 anos pensando, ele continuou, a voz embargada. Pensando em tudo o que eu fiz. Eu não perdi só o dinheiro, Patrícia. Eu perdi a minha alma, a ganância, a necessidade de provar algo que eu nem sabia o que era. Aquilo me consumiu. Ele finalmente levantou o olhar para ela. Havia lágrimas em seus olhos, mas não eram as lágrimas de autocomiseração que ela vira antes. Eram lágrimas de um arrependimento genuíno e exausto. Ah, Helena! Ele deu um sorriso amargo. Ela se casou com um empresário rico no sul do país. Outro dia, eu a vi em uma revista de negócios. Ela reescreveu a própria história. Na versão dela, ela foi uma jovem executiva que expôs um esquema de corrupção na NNA e se reergueu. Ela nunca pagou por nada. A ironia era cruel. A cúmplice havia escapado, enquanto o arquiteto do plano se desintegrava. Mas não é sobre ela que eu vim falar, disse Leandro. É sobre você e sobre o menino, Gabriel. Eu sei o nome dele. Às vezes, eu ia até a praça perto da sua casa, só para vê-lo de longe. Ele parece feliz. A menção de Gabriel fez o corpo de Patrícia enrijecer. Eu não vim pedir para conhecê-lo, ele disse rapidamente, percebendo a reação dela. Eu perdi esse direito há muito tempo. Eu sei disso. Eu só vim porque eu tenho uma apólice de seguro de vida. Uma pequena que eu fiz quando ainda tinha algum dinheiro. Não é muito, mas é a única coisa de valor que me resta. Você ainda é a beneficiária. Eu nunca mudei. Ele tirou um envelope amassado do bolso do casaco e o colocou sobre a mesa. Quando eu morrer, o dinheiro vai para você. Use para a educação dele. Considere como a única coisa decente que eu fiz em toda a minha vida. Ele se levantou, o corpo se movendo com dificuldade.
Era só isso. Eu não vou mais te incomodar. Ele caminhou em direção à porta. Patrícia ficou sentada, olhando para o envelope. Uma parte dela queria mandá-lo levar o dinheiro, dizer que ela não precisava de nada dele. Mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, viu o ato pelo que ele era. A última tentativa de um homem quebrado de encontrar um pingo de redenção. «Leandro!» ela chamou. Ele parou, a mão na maçaneta, mas não se virou. «Eu espero que você encontre paz», ela disse. Ele não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu, desaparecendo de sua vida pela última vez. Patrícia ficou ali por um longo tempo, o silêncio da sala quebrado apenas pelo som da chuva contra a janela. Ela abriu o envelope. Dentro estava a apólice e, anexo a ela, uma foto antiga, desbotada. Era uma foto dela e de Leandro, no início do namoro, sorrindo, jovens e cheios de planos. Ela olhou para a foto, para a mulher que ela fora, para o homem que ele poderia ter sido. E pela primeira vez em muitos anos, ela chorou. Chorou pela inocência perdida, pela vida que não aconteceu, pela tragédia de um homem que teve tudo e escolheu o nada. Quando as lágrimas secaram, ela guardou a apólice e jogou a foto no lixo. Aquele capítulo estava finalmente encerrado. Leandro morreu 3 meses depois, sozinho em um quarto de hospital público. Patrícia soube por uma pequena nota no obituário do jornal. Ela recebeu o dinheiro do seguro, como ele disse que aconteceria. Abriu uma conta de investimento para Gabriel, garantindo o futuro dele de uma forma que ela nunca imaginou. A vida continuou. Gabriel cresceu, tornou-se um jovem inteligente e gentil. Patrícia viu seu escritório prosperar. Ela encontrou um novo amor, um homem bom e simples que amava a ela e a Gabriel incondicionalmente. A felicidade dela não foi uma vingança, foi uma consequência. A consequência de escolher a integridade em vez da ganância, o amor em vez do ressentimento, a construção em vez da destruição. Em uma tarde de domingo, anos mais tarde, enquanto observava Gabriel jogar bola no parque com seu novo pai, Patrícia sentiu uma profunda sensação de paz. Ela havia enfrentado a pior das traições e saído do outro lado, não apenas inteira, mas mais forte. A história de Leandro não era mais uma sombra em sua vida, era apenas um lembrete. Um lembrete de que o caráter de uma pessoa não é definido pelas quedas, mas pela forma como ela escolhe se levantar. E ela havia se levantado mais alto do que jamais sonhara. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todos os nossos vídeos. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.